Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui então a nossa série de videoaulas sobre o CodeIgniter Framework 4. Na última aula a gente criou um novo model, né, para a nossa tabela categoria, e a gente fez aqui um formulário para inserir novas categorias no banco de dados. Tá? Inclusive esse formulário aqui já está funcionando. Tá? Até testar aqui uma nova categoria. Vou criar uma categoria de periféricos. Cliquei no inserir, ele dá aqui uma mensagem de categoria inserida com sucesso. E aqui no meu banco de dados, se eu vier aqui na tabela categoria, vocês vão ver que está funcionando aqui a parte de cadastrar novas categorias dentro do banco de dados, ok? Bom, na aula de hoje a gente vai fazer uma nova view aqui de categorias, na qual a gente vai listar dentro de uma tabela do HTML todas as categorias cadastradas no banco, né? Então a gente vai fazer um select em todas as categorias e vai apresentar essas categorias dentro de uma tabela aqui em uma view do nosso projeto, tá? Voltando aqui ao NetBeans, nós temos aqui o nosso controller de categorias. Aqui embaixo o método inserir é onde a gente criou a parte de receber a requisição, né, do formulário e fazer o insert, né, chamar o método insert para poder inserir no banco de dados, tá? Só um detalhe que eu vou consertar aqui, a chamada do view aqui é com V minúsculo, tá? Aqui, como eu estou em plataforma Windows, não dá tanto problema, mas se eu jogar esse projeto numa hospedagem Linux, ele faz distinção de caracteres maiúsculos e minúsculos, tá? A função view é minúscula, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? Aqui no método index, a gente vai criar aqui então o código para poder buscar através do model categoria todas as categorias que a gente tem cadastrado no banco para poder inserir, para depois exibir, né, dentro de uma view, ok? Então, como eu vou precisar ter acesso à categoria model, eu vou criar aqui então uma variável chamada categoria model, que vai ser igual a new app models categoria model, tá? Muito bem. Para eu poder fazer um select em todas as categorias que eu tenho cadastrado, eu não preciso alterar nada lá no meu categoria model, né? Porque como ele herda aquele model padrão do CodeIgniter, lá dentro dele já tem um método que faz o select de todos os registros para mim, tá? Então é bem simples. Então eu vou criar aqui aquela minha variável data e vou chamá-lo de categorias. E aí dentro dela eu salvo a busca no banco de dados de todas as categorias, tá? Como que eu vou fazer isso? Categoria model, dentro dele eu chamo o método find, tá? Vejam que ele vai trazer todas as categorias, né, todos os registros da tabela, ok? Então eu coloco aqui o método find, então ele vai buscar todas as categorias e me retorna essas categorias dentro dessa posição aqui do array data, beleza? Muito bem. Além disso, vou criar aqui também um data título, que vai ser igual a listando todas as categorias, tá? Beleza? E posteriormente eu vou dar um echo na função view e eu vou chamar aqui então uma view chamada categorias e vou passar aqui essa minha variável data no segundo parâmetro, tá? Então vejam que eu estou passando para a minha view todas as categorias que foram buscadas a partir do método find e eu estou passando também um título para ser utilizado dentro da minha view, beleza? Dentro aqui do controller já está pronto, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui e vai criar
dentro da pasta views um novo arquivo PHP. Esse arquivo PHP vai ser justamente a view categorias, tá? Então aqui categorias, clico em finalizar, ele cria aqui para mim e eu vou criar aqui então a estrutura do meu HTML, ok? HTML, tag head, aqui dentro do meu title eu vou colocar a minha variável título, beleza? E vou criar aqui também a minha tag body, vou colocar aqui um h2, também um echo na minha variável título, tá? E aqui embaixo então eu vou percorrer as categorias e criar aqui uma tabela, tá? E antes de criar a tabela, eu vou criar aqui em cima também alguns comandos de CSS só para que a tabela fique um pouco mais elegante, né, na hora de ser exibida. Então eu vou criar aqui um style. Esse style vai ser da classe tabela. Essa tabela vai ter uma borda de 1 pixel sólida. E vou colocar aqui um caso a borda dela. Deixar um pixel sólido mesmo, tá? Além disso, o tabela tr vai ter um borda de 1 pixel sólido também. E o tabela td também tá tudo. Vou colocar tudo num comando só. Então vou colocar aqui tabela. Opa. Tabela td e tabela tr. Todos vão ter uma borda de 1 pixel sólido, tá? E aí eu crio aqui uma tabela justamente com essa classe tabela. Ok? Antes de percorrer aqui a minha variável categorias, eu vou criar o cabeçalho dessa tabela, tá? Então o cabeçalho vai ser o código da categoria, né? Código da categoria, e ele vai ser também o nome da categoria, que é o da, certo? Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um laço de repetição para percorrer todas as categorias, e para cada nova categoria que eu tiver dentro do meu array, né, de categorias, meu array de objetos, ele cria uma linha nova, né? Uma linha com 2 colunas dentro da tabela, ok? Então eu vou colocar aqui a tag do PHP e vou fazer assim, ó, for each categorias, né? Lembrando lá que a posição do meu array data é categorias, então ó, a variável vem como categorias, tá? Então enquanto isso aqui for uma categoria, ele cai dentro do laço, tá? E aqui embaixo, posteriormente, ele vai finalizar o laço com o end for each. Muito bem. E aqui dentro, ele sempre vai criar uma linha nova com 2 colunas. Sendo que na primeira coluna vai o código. Então eu coloco aqui um echo categoria ID. E na segunda coluna vai o nome da categoria. Então vai ser um echo categoria
nome categoria, tá? Lembre-se que no meu model eu falei que o return type das categorias vem em formato object, tá? Por isso que eu estou acessando aqui como se fosse um objeto. Se você definiu lá que o seu return type é um array, você não vai fazer desse jeito aqui, você vai fazer como se fosse um array, tá? Dessa forma aqui. Opa. Dessa forma, ok? Então fique atento aí a isso, né? Segundo o seu return type definido lá dentro do seu model, tá? Bom, então eu salvei, ok? Dentro aqui dessa view tá tudo pronto. Criei a tabela, coloquei o cabeçalho, nome, código e nome da categoria. Fiz um laço aqui para percorrer todas as categorias que estão dentro do meu array de categorias, né? Dentro desse array temos objetos, então a cada volta ele joga o objeto dentro dessa variável categoria, e aqui dentro eu imprimo na primeira coluna o ID, na segunda coluna o nome da categoria, tá? Encerro o laço aqui embaixo. Tá funcionando, beleza? Então a gente vai voltar agora aqui no navegador e vai acessar aqui agora a nossa Action Categorias Index, né? Então a gente pode deixar, lembrando que o index é default, a gente pode deixar 100. Ele vai executar aqui a nossa tabela. Vejam que todas as categorias que a gente tem cadastrado estão sendo exibidos aqui na nossa tabela de categorias, ok? Posso até aumentar ela um pouquinho aqui para ficar melhor. Eu vou falar aqui que o meu tabela ele vai ter um widget de 500 pixels. Tá. Salvei, volto aqui, atualizo. Fica assim a nossa tabela, tá? Bom, só para melhorar aqui o nosso CRUD, né? Eu vou criar aqui um link do listando todas as categorias para o meu inserir nova categoria, tá? Então eu vou criar um link aqui, o cara clica, cai naquele formulário, pode cadastrar novas categorias. E depois, se ele quiser, também vai ter um link para ele voltar para cá, tá? Muito bem. Então, voltando aqui ao nosso categorias controller, ok? O que a gente vai fazer aqui? Abrir o base controller. Dentro do base controller, a gente tem esse atributo aqui, ó, protected helpers, tá? Sendo que aqui dentro a gente pode definir qual helper, né, ou quais helpers a gente quer que sejam carregados assim que o controller for instanciado, tá? Se eu criar dentro do base controller, significa que esse helper vai estar disponível para todos os controllers, né? Porque todos os controllers estendem o base controller, então ele vai estar disponível para todo mundo. Se eu criar dentro de um controller especificamente, ele obviamente vai estar disponível só dentro daquele controller, tá? Então, por exemplo, se eu criar aqui essa variável dentro do categorias, tá? Esse helper ele vai estar disponível somente dentro do categorias, tá? Por que eu estou falando isso, tá? Para criar os links lá, eu vou utilizar um helper que o CodeNitre oferece chamado URL, ok? Só que esse helper URL, tá? Ele é bastante utilizado, né? Porque sempre que você precisar criar um link com base na URL padrão do seu projeto, o aconselhável é que você use ele, tá? Então ele é um helper assim, bastante comum de ser utilizado em vários pontos do projeto. Então por isso eu não vou criar ele aqui dentro do categorias, eu vou criar ele dentro do base controller mesmo, porque aí ele já fica disponível para todos os controllers, tá? Então aqui, ó, dentro do base controller, tá? Tô no arquivo base controller, eu vou colocar aqui que eu quero incluir o helper URL, tá? O que é um helper dentro do CodeNitre, tá? De forma resumida, é um arquivo que possui várias funções, tá? Para as mais diversas finalidades, ok? Então a gente tem helper de URL, tem helper, enfim, de várias outras coisas. Ao longo das aulas a gente vai abordando o maior número possível de helpers, tá? Então, beleza, coloquei aqui que eu quero buscar
o helper URL, então ele vai ficar disponível. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar na minha view de categorias e vou criar um link aqui, ó, abaixo do título, tá? Vou criar aqui um parágrafo e vou criar aqui um link justamente para jogar ele lá para o inserir nova categoria. Okay? Então vou colocar aqui, ó. Inserir nova categoria, tá? E esse link, como que a gente vai colocar aqui, ó? A gente coloca a tag do PHP e aí a gente vai chamar um método que está dentro do helper, aliás, uma função, né, que está dentro do helper URL, que é o base URL. Tá, esse base URL a gente passa um parâmetro aqui, que é esse base URL, ele vai pegar a URL que a gente define lá no nosso arquivo config, né, a URL padrão do nosso projeto, e aí como parâmetro a gente passa o controller que a gente quer chamar, e aí se não for o método padrão a gente passa também um método, se tiver parâmetros a gente passa os parâmetros, tá? Então no caso aqui eu quero chamar o controller categorias e quero chamar o método inserir, tá? Então ele vai criar o link para nós dessa forma, ok? Eu salvei aqui e vou voltar aqui no navegador, vou dar uma atualizada. Vejam que ele criou o link. Vejam que o link dele aqui embaixo, ó, tá para o CI4 app local, categorias, inserir, tá? Então eu cliquei nele e eu caio aqui dentro da minha view de formulário, onde eu consigo inserir novas categorias, tá? Muito bem, aqui dentro dessa view eu vou criar um link também para que ele consiga voltar lá para a tabela de categorias, tá? Então eu vou vir aqui dentro do categorias form e vou criar aqui da mesma forma parágrafo e vou colocar aqui, ó, href voltar para lista de categorias, e aqui então a gente coloca tag do PHP e chama aquele mesmo método base URL. Nesse caso aqui a gente quer ir para categorias, para o controller categorias, tá? Salvei, atualizo, então tá aqui, tá? Eu vou criar uma outra categoria aqui chamada acessórios, ok? Cliquei no inserir, ele inseriu os acessórios, tá? Se eu voltar aqui para a lista de categorias, vocês vão ver que o acessórios já está aparecendo, tá? Então dentro do nosso CRUD aqui a gente já consegue inserir novas categorias e a gente consegue também listar todas as categorias que a gente tem cadastrado, ok? Na próxima aula a gente vai dar continuidade, tá? A gente ainda falta fazer, né, o editar e o excluir de categorias. E então vejo vocês na próxima aula. Não deixem de se inscrever no canal e de deixar o like para esse vídeo. Até mais.